A primeira pergunta de hoje, pastor, é a seguinte. Nosso ouvinte pergunta: Mateus errou ao citar que Jesus seria chamado Nazareno? Essa citação está em Mateus, capítulo 2, versículo 23, que eu vou aqui descrever para o pastor. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Eu estou lendo capítulo 2, versículo 23 de Mateus. Pastor, Mateus errou ao citar que Jesus seria chamado Nazareno? Segundo a Bíblia, Jesus, a quem se atribui a fundação do cristianismo, bem como a sua mãe Maria e o marido dela, José, viveram a maior parte das suas vidas na localidade de Nazaré. De certo modo, podemos dizer que a família viveu em Nazaré. Assim, visto que desde a infância foi criado como filho do carpinteiro local, ele veio a ser conhecido como Jesus, o Nazareno, ou Jesus de Nazaré. A Bíblia menciona que o próprio Jesus aceitou e usou este termo. Em João 18, versículos 4 a 5, lemos: Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Atos 22, versículo 8. Eu respondi: Quem és, Senhor? E ele me disse: Eu sou Jesus o Nazareno a quem persegues. No letreiro que Pilatos mandou colocar na cruz em que Jesus foi pregado, ele escreveu em hebraico, latim e grego. João 19, 19, e Pilatos escreveu também o título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muito bem. A próxima pergunta, pastor, o ouvinte nos traz a seguinte indagação. Por que Deus expulsou os cananeus de sua terra? Por causa da iniquidade do povo cananeu, como descreve o texto que passamos a ler. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 13. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Muito bem. Próxima pergunta, pastor, é a seguinte. A fé, o ouvinte quer saber, a fé se manifesta quando Deus me fala algo ou quando eu desejo algo e oro a esse respeito? Eu vou repetir, está um pouco, não confuso, mas só para realçar. A fé se manifesta quando Deus me fala algo ou quando eu desejo algo e oro a esse respeito? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, lemos: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não veem. E Hebreus 11:6, lemos: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador das pessoas que o buscam. Então, fé é confiança em alguém ou em algum objeto. Quando confiamos num objeto, estamos praticando um ato supersticioso. Quando oramos a Deus, estamos depositando nossa confiança em Deus. Ora, o próprio Jesus recomendou que tenhamos fé em Deus, dizendo: tende fé em Deus. Esta fé em Deus deve ser permanente e contínua, para que em qualquer situação podermos invocar o nome dele e sermos atendidos. A fé cresce por ouvir a palavra de Deus, como lemos em Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando Deus nos fala algo, ou quando a Ele clamamos, a nossa fé é manifesta. Pastor Natanael, próxima pergunta bem sugestiva para esse final de ano, em que não o nosso povo, mas alguns costumam cometer excessos, não é? Agora, mas para o crente, a pergunta é a seguinte: o crente pode beber vinho, pastor Natanael? Nossa resposta: beber pode, mas não é recomendável à luz da Bíblia. Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor. Pessoa que bebe perde o juízo e não tem consciência do que está fazendo. Pode bancar, às vezes, um tipo de palhaço, ou se não pode se revestir de uma autossugestão de força e querer brigar com todo mundo. Quer dizer, ele perde o controle pessoal do seu próprio corpo. Então, o vinho escarnecedor, a bebida forte e alvoroçadora, todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios 31, versículos 6 e 7. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, que beba e esqueça da sua pobreza, e da sua miséria não se lembre mais. Beber para esquecer os problemas não é próprio para o cristão. O cristão, quando está amargurado, vai buscar a Deus em oração, como lemos em Mateus capítulo 6 e versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora o teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aí está. Em vez de encher a cabeça com vinho, vai buscar a Deus em oração. Ainda nessa linha, pastor, então há alguma contradição entre o texto de Provérbios, capítulo 23, 29 a 35, e 1 Timóteo, capítulo 3 e 3? Em Provérbios 23, versículo 29 a 35, nós temos algumas perguntas que quem responde são os ouvintes. Para quem são os ais? Ais é uma interjeição de dor. Ai! Pessoa que está sofrendo lhe dá aquele grito. Ai! E os outros correm em socorro. Para quem são os pesares?
pessoa acabrunhada num canto, não fala com ninguém, alguém que passa, ou com amigo ou parente, o que é que você está tendo? Você parece uma pessoa doente, você não está normal. E ele vai dizer, estou com pesar por um determinado motivo. E o motivo, quem diz, é a própria pessoa. Para quem as pelejas? Pelejas são brigas, são discussões. Um puxa para cá, o outro puxa para lá, e fica aquele debate, e fica numa situação que redunda, às vezes, em briga e separação. Para quem as queixas? Pessoas que vivem queixando frequentemente, reclamando da vida, isso está errado, aquilo que está errado. Por que acontece? Às vezes está com a sua cabeça cheia de bebida alcoólica, no caso presente, de vinho, e fica naquela extremidade de situação que está preocupado com os acontecimentos que estão se dando em sua própria vida. Para quem as feridas sem causa? É o que nós sabemos que se dá através de notícias de jornais. O motorista que vai dirigir seu carro, ele se acha muito competente, vai beber, perde o controle do seu carro, não só prejudica, quebra o carro, pode se dar um acidente com ele também, que deixá-lo numa situação, como quem diz, enfermo num hospital, sofrendo, e às vezes ele nem sabe por que está lá. Quer dizer, a mente dele está submissa à bebida alcoólica. Pode cometer um homicídio, né, pastor? Então, às vezes comete um homicídio, atropelando pessoas, até crianças. Para quem os olhos vermelhos? Quer dizer, a pessoa bebe, vai dando aquele sintoma, aparência na sua vida, no seu corpo, de alguém que não está em juízo, imperfeito. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, no fim picará como a cobra e como a serpente morderá, como o basilisco, que é o escorpião. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades e serás como que se deita no meio do mar, versículo 34, estou lendo, e como que jaz no topo do mastro, versículo 35, e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti, quando despertarei, então beberei outra vez. Perfeitamente, pastor. Só lembrando os ouvintes que nós estamos lendo Provérbios, capítulo 23, versículos 29 a 35, e agora vamos dar a contradição, a suposta contradição, em 1 Timóteo, capítulo 3 e 3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, descreve um viciado em vinho e suas consequências. Como é viciado, sempre retorna depois da ressaca, sem condições de presidir qualquer trabalho que seja da parte de Deus. E tem igrejas em que se distribui ceia com vinho, como estamos aqui, vinho natural, de modo que traga meios de a pessoa sair da sua consciência, e, às vezes, usando do vinho em festividades familiares, bebe vinho demais
e às vezes para você chegar em casa precisa ser carregado. Eu percebo aqui, pastor, com todo respeito, uma opinião minha, pessoal, de que o trecho descrito em Provérbios, e fazendo aqui um contraponto com 1 Timóteo, Provérbios seria uma forma genérica das pessoas que, evidentemente, o cristão não está incluído ali, mas serve como advertência aos riscos da bebida. E aqui, já em Timóteo, já seria mais para o obreiro, tomar um certo cuidado. Sem né? dúvida. Não Está se nega, correta a sua observação. não se nega também que as consequências são maléficas para ambos os lados, tanto para o infiel como para o cristão, mas com muito mais prejuízo para aquele que tem uma vida, ou quer ter uma vida em comunhão com Deus. Né? Não se apresentar dessa forma, principalmente em público, nos púlpitos, né? Ou nas E a verdadeira como disse Jesus em João 3, para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador, ela deve necessariamente ter essa experiência do Novo Testamento. Novo nascimento. Se ela tem essa experiência do Novo Testamento, ela não pode encher a sua cabeça com bebida alcoólica, no caso presente vinho. Como é que ela pode dirigir qualquer coisa? Vai dirigir a palavra a quem, se ela não está em São Joelho? Vai perder o equilíbrio nas suas considerações, perder o ritmo daquilo que está falando. Então, é uma situação que a pessoa precisa fazer uma escolha. Ou eu sirvo a Deus ou me dou a bebida. Beber e servir a Deus não tem paralelo, não tem condições satisfatórias. Aí eu sei me controlar. Sabe controlar dentro da sua cabeça, da sua maneira de pensar. Mas os que estão de fora estão observando a realidade da sua vida. Quer dizer, essa maneira de se portar, de caminhar, de falar coisas que não deve, esse desequilíbrio do próprio corpo, é uma sugestão que a pessoa não está normal. É o jugo desigual, né? É jugo desigual. E na mesma linha, pastor, a próxima pergunta, ela é específica no caso de uma festa de casamento, mas podemos também trazer para o momento, para a semana, a ocasião, essa de final de ano. A pergunta é a seguinte: festa de casamento de crente pode ter bebida alcoólica? E é aquela velha máxima que nós recebemos pessoas em nossas casas que não são crentes. Como que a gente pode reagir? Mas respondendo à pergunta, pastor, no desenvolvimento, o pastor pode ficar à vontade para tocar nesse assunto também. Bom, é claro que é um bom testemunho? Um bom testemunho deve evitar qualquer tipo de bebida alcoólica. Servir bebida alcoólica é bom testemunho, pastor? Um refresco, um guaraná, com essas coisas é viável. Agora, se mexer em bebida alcoólica, as consequências são normais para todos. Agora nós temos aqui essa questão, né? Meu testemunho para parentes. No caso seria um mau testemunho, né? Um mau testemunho para os parentes Festa de não casamento de crente. Se você quer evangelizar aquele seu parente que não é crente, você deve começar dando o exemplo. É claro. Então, festa de casamento de crente pode ter bebida alcoólica? É a pergunta que está sendo realçada aqui pelo irmão. A nossa resposta: mau testemunho para parentes não crentes, colegas de trabalho que sabem que nós somos crentes, conhecidos, Mateus capítulo 5, versículos 14 e 15, de modo geral, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Essa é a verdadeira condição. O crente não tem. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15. Perfeito. Muito bom, pastor Natanael. Então agora, dito isso, nós vamos então agora, aproveitando ainda esse momento de final de ano, encerramento de um período, de uma etapa, né, na cronologia humana, surge a pergunta:
pastor Natanael, com relação às profecias dos últimos dias de Apocalipse, em que momento nós estamos? Isso aí... Uma pergunta... Estamos nos dias que precedem o arrebatamento da igreja. Os acontecimentos precedentes à volta de Jesus para arrebatar a igreja estão patentes no aumento da prática do homossexualismo, prática esta que levou à destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Lucas capítulo 17, versículo 28 a 33, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Versículo 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Os homens estão fazendo coisas contrárias ao que Deus determinou. Em Gênesis, capítulo 2, versículos 21 a 24, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Versículo 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Versículo 23, e disse Adão, este é agora o osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Casamento é a união de duas pessoas de sexo diferentes, e hoje, através de leis, o casamento está aprovado com duas pessoas do mesmo sexo, que é uma aberração. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, nós lemos, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Embora não saibamos o dia nem a hora, sabemos que o tempo é de vigilância espiritual. O próprio Jesus declarou, daquele dia ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. De modo que Jesus deu os sinais precedentes, capítulo 24 de Mateus, mais ou menos do versículo 12 em diante, quando os homens que aqui ele mostraram para ele a estrutura do templo, e Jesus disse com naturalidade, não ficará aqui uma pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles ficaram alarmados e perguntaram, quando se dará isso? E aí Jesus já levou o caso para os últimos acontecimentos precedentes à sua volta, que está ocupando todo o capítulo 24 de Mateus.